Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém? Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus para o Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, verso de número 14. Marcos, capítulo de número 13, versículo 14. O meu sermão hoje está igual uma espada medieval, viu? Aí a Dani perguntou, afiada? Eu disse, não, comprido e chato. Amém? Eu quero pensar com vocês hoje sobre o fim dos tempos, sobre como é que o mundo vai se acabar. Tá bom? Amém? Ah, se fosse hoje. Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 14, eu vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada, a ARA. Eu quero ler inicialmente apenas até o verso 21, mas o plano é chegar até o verso 37, se o Senhor nos permitir. Assim diz o Senhor em sua palavra: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e ai das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, e até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E estáis vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Essa é a palavra de Deus. Vamos ao Senhor em oração? Pai, a tua palavra está aberta, foi lida, será explicada aos nossos corações. E que o meditar do nosso coração, Senhor, e que as palavras da nossa boca sejam agradáveis a Ti. Que o Senhor, por Tua graça, tire todas as distrações minha e dos meus irmãos, de modo que a gente possa ouvir o Senhor falando conosco, se assim for da sua vontade. Medida, Senhor Deus, e que eu explicar fielmente a tua palavra, usa ela para alcançar os teus eternos e perfeitos propósitos. Ajuda o teu povo, em nome de Cristo. Amém. Amém. Então, a escalada do conflito no Oriente Médio, ela geralmente traz para a gente questões sobre o fim do mundo. Recentemente, com os conflitos que têm acontecido naquela parte do mundo, as pessoas sempre se perguntam, será que a terceira guerra mundial vai iniciar e em ela iniciando o mundo irá se acabar? Ou, se não, como isso de fato vai acontecer? Será que esse mundo irá continuar sem fim ou será que ele irá acabar? São perguntas que estão relacionadas ou ligadas às grandes questões da vida. Quem eu sou, para onde vou e como é que o mundo vai acabar. E o Senhor Jesus, sabendo do anseio da curiosidade humana, Ele não nos deixou entregues à nossa própria imaginação. Antes, Ele trouxe clareza a respeito do fim dos tempos.
O texto que nós temos diante de nós, então, é um texto que nos ajuda a entender sobre o final dos tempos. E o que o texto vai nos ensinar, a grande ideia aqui que está por detrás desse texto, dessa porção do capítulo, é que porque Cristo voltará, a igreja deve viver vigilante, perseverante e infiel. Após o período de tribulação, que vai haver sem precedentes em toda a história, o Filho do Homem retornará em glória, e os seus discípulos devem então permanecer vigilantes. O alvo de pensarmos sobre essas coisas é trazer ao nosso coração esperança, é trazer discernimento, é trazer confiança em Cristo para os nossos corações. Antes de trabalhar o texto com vocês, eu quero lembrar alguns aspectos do contexto histórico para que a gente possa entender de fato o que é que está acontecendo aqui. E para isso eu preciso lembrar para vocês a situação de Israel no primeiro século da era cristã. Israel vivia sobre o domínio do Império Romano. 60 anos aproximadamente antes de Cristo, Pompeu, com as suas tropas romanas, conquista a cidade de Jerusalém. E embora os judeus tivessem a liberdade para poder praticar a sua religião, para poder adorar, eles estavam debaixo do domínio romano e isso lhes era muito humilhante. Israel, àquela altura, não era autodeterminada e não era uma nação soberana. Roma controlava os impostos, Roma controlava a nomeação das autoridades, o que trazia para Israel muita dor. Você lembra, por exemplo, de Herodes o Grande, que em um ato de extrema maldade mandou assassinar todas as crianças abaixo de 2 anos. Você lembra de Pôncio Pilatos exercendo o seu poder de modo hostil e de modo cruel contra o povo de Deus. A opressão política não era algo favorável para os judeus do primeiro século. Mas não apenas isso, havia também, naquela época em Israel, muita instabilidade social e revoltas. Não sei se vocês conhecem, mas a revolta de Judas Macabeus. Era um religioso que em um movimento de avivamento decidiu se rebelar contra o império. Então o povo era tomado, não é? Por esse espírito revolucionário, o espírito de libertar o meu país. Esse espírito é o que vai levar o povo de Israel, na década de 70, a se rebelar contra Roma, e então o imperador romano envia Tito, o seu general, para destruir Jerusalém, como vocês conhecem o que aconteceu no ano 70. Em 70, Jerusalém é devastada, o templo é destruído, exatamente como o Senhor Jesus havia profetizado nas passagens anteriores. Que Israel só vai voltar para a sua terra depois de 70, apenas em 1948, na era moderna, por meio de um decreto, de um reconhecimento internacional. Não existe decreto internacional, porque não existe lei internacional, mas vocês entendem o que eu quero dizer com isso, amém? E a terceira coisa que havia em Israel naquela época era a fragmentação religiosa. Não havia um judaísmo do primeiro século. Você tinha diversas denominações judaicas, fariseus, saduceus, essênios, zelotes, e essa diversidade gerava diferentes expectativas sobre o futuro de Israel. E talvez a principal expectativa dos israelitas daquela época era a vinda do Messias. Todos os judeus do primeiro século, antes de Cristo, eles aguardavam a vinda do Messias. Contudo, a expectativa deles que quando o Messias viesse, ele seria uma entidade política e militar. Ele seria um descendente de Davi, ele seria um libertador de Israel, ele seria um restaurador do reino terreno. Muitos esperavam um líder semelhante a Davi, que entrou no campo para derrotar Golias. Muitos esperavam um líder semelhante a Judas Macabeus, que libertou o templo da opressão estrangeira. Mas Jesus, quando falava de si mesmo e dizia que era um Messias, ele destacava questões como perseguição, como sofrimento, e ele até chegou a falar da destruição do templo. Agora imagina você, Jesus dizendo:
o templo vai ser destruído. Haverá grande tribulação e então o Filho do Homem vai voltar. Então, para que a gente entenda o anseio dos discípulos, para que a gente entenda a mensagem que Jesus está falando, a gente precisa lembrar dessas coisas: opressão política de Roma, esperança messiânica e judaísmo fragmentado. Agora vamos lembrar o que acontece nos capítulos anteriores, nos episódios anteriores do Evangelho de Marcos. Marcos foi escrito para provar que Jesus é o servo do Senhor. E como servo, ele vem fundamentalmente fazer duas coisas: ele vem servir aqueles que precisam e ele vem dar sua vida em resgate de muitos. Essa é a maneira como o Evangelho pode ser dividido. Se você pegar do capítulo 1 ao capítulo 8 de Marcos, o que acontece é milagres, autoridade de Jesus, ensino sobre o reino e uma revelação progressiva a respeito da identidade. Por isso que, se você vai lendo o capítulo 1 ao capítulo 8, qual é a pergunta que mais se repete em Marcos? Quem é esse? Quando ele cura o paralítico, os homens perguntam: quem é esse? Quando ele acalma a tempestade, os homens perguntam: quem é esse? E a cada vez que ele faz um milagre, as pessoas perguntam a respeito da sua identidade, elas demonstram completa ignorância sobre quem Jesus é. Até que chega dois personagens. O primeiro, um dos personagens mais curiosos que eu acho em Marcos, que é a mulher Cirofenícia, que era da Síria, região ali da Fenícia. Ela não era religiosa, mas Jesus usa uma parábola com ela e ela responde em uma parábola mostrando compreensão do que Jesus falou. Jesus disse: olha, ela pede para expulsar o demônio da filha. Jesus disse: não posso tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorros. Não é? É uma parábola. Não, Jesus não está chamando a mulher de cachorro, está fazendo uma parábola. Só que ela responde em outra parábola. Ela diz assim: mas os cachorros comem da migalha que cai da mesa. Ou seja, ela entendeu quem Jesus era. Jesus contou parábola para os discípulos e para os fariseus, eles não entenderam. Mas a mulher Cirofenícia, ela entendeu. Mais na frente, em Cesareia de Filipe, aos pés do Monte Hermon, Jesus pergunta para Pedro: quem diz o povo ser o filho do homem? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou alguns dos profetas, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir daquele momento, então, a tônica de Marcos muda. Eles agora sabem quem Jesus é. Eles responderam de modo preciso aquilo que vinham mostrando ignorância nos capítulos anteriores. E então Jesus muda o seu ensino agora, apresentando o caminho da cruz. Por isso que no capítulo 9 em diante, nós vamos ver Jesus indo para Jerusalém para morrer. Mais especificamente, no capítulo 11, ele entra na sua entrada triunfal. No capítulo 12, ele confronta os líderes do templo. E no capítulo 13, nós estamos aqui na quarta-feira da chamada Semana da Paixão. Jesus iria morrer e iria começar a sua paixão em pouco mais de 24 horas. Mas ele está ensinando sobre o fim dos tempos. O ensino de Jesus sobre os fins dos tempos começa quando a gente vai para o capítulo 13, versículo 1. Os discípulos chegam em Jerusalém. Eles ensinam lá no templo o dia todo. Aí eles saem do monte, descem o vale de Cedron e sobem para o Monte das Oliveiras. Quando eles chegam no Monte das Oliveiras, a ideia que o texto dá é que é mais ou menos no final da tarde. E aí o sol em Jerusalém, essa época do ano, geralmente se põe um pouquinho mais tarde. Então ele resplandece no ouro do templo. E os discípulos do Monte das Oliveiras, olhando para o monte do templo, eles ficam encantados com a beleza arquitetônica do local. E eles dizem assim: que grandes pedras, que grandes construções. Irmãos, eu, pela misericórdia de Deus, pude ir conhecer a pedra do templo de Herodes. E eu acho, por exemplo, já estive em São Paulo, uma cidade grande. Já estive em outras cidades grandes. De modo que eu penso que, para mim, um cidadão do século 21, é mais difícil me impressionar com grandeza arquitetônica do que um pescador da Galileia do primeiro século. Mas eu confesso que eu fiquei espantado. Alguém do meu grupo lá, quando a gente estava no Monte do Templo, inclusive usou essas mesmas expressões. Cara, que pedras grandes. Aí um gaiato falou: não ficará pedra sobre pedra, né? Então,
Jesus adverte isso. Ele vai dizer, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, volta comigo para Jesus com Pedro, para Jesus com Tiago, para Jesus com João, para Jesus com André, dizendo que o templo vai ser destruído. Que toda a vida deles, o lugar onde Deus manifesta a sua presença seria destruído. O lugar onde é o centro da identidade do povo, o lugar mais importante da terra, àquela altura, seria destruído. E Jesus, então, vai ensinar, certo? Olhando agora para o nosso texto, a primeira coisa que Jesus fala é da grande tribulação. Olha o verso 14 aí comigo. Quando, porém, vocês ouvirem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, e aqui vocês já vão fazendo as conexões, não é? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quando Jesus diz, quem lê entenda, o que é que ele está evocando? Onde é que tem outra abominação desoladora? É em Daniel. A igreja aqui está afiada. Ouvi uma série de pregações de Daniel. Lembra da abominação desoladora? Todo mundo lembra da abominação desoladora de Daniel? Amém? Uns 4 que lembram. Levantar a mão para me alegrar. Amém. Certo? Jesus aponta para um momento decisivo. Daniel fala de 70 semanas que estão decretados para o mundo acabar. Nós vimos naquela altura que 69 semanas são cumpridas, mas há um intervalo entre a semana 69 e a semana 70. A abominação desoladora é um ato supremo de profanação do templo. Antíoco Epifânio, um líder, eu esqueci qual é a origem dele, ele entra dentro do templo e ele estabelece dentro do templo onde Deus decidiu para habitar a sua presença. Ele cria um porte-ídolo para Zeus, ele sacrifica um porco. Isso é chamado de abominação desoladora. Então, o que Jesus está falando aqui é que esse personagem, o anticristo, quando ele vier, ele vai entrar no templo de Jerusalém e ele vai fazer uma abominação desoladora. Certo? Antíoco Epifânio pegou um porco, que não existe nada mais cruel para um judeu do que um porco, porque o porco é um animal imundo, se você lembra das leis dietéticas do Antigo Testamento. Um animal sagrado seria a ovelha, um cordeiro imaculado de um ano. Antíoco Epifânio pega um porco e sacrifica um porco. O anticristo fará uma coisa pior. E quando isso acontecer, quando o anticristo fizer a abominação desoladora, isso é a marca de que a tribulação irá se intensificar. O Senhor irá derramar a ira dele sobre a terra. Isso acontece, como Zacarias capítulo 14 diz, por intermédio de Deus usando as nações contra Israel. Deus usa as nações contra o povo eleito para poder punir o pecado do povo de Deus de rejeitar o Messias. O povo que eu digo, a nação de Israel. Você lembra? Vamos ler lá Zacarias capítulo 14. Versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra as nações como pelejou no dia da batalha. O período da grande tribulação é um sofrimento sem par na história. Não porque Israel não sofreu nas mãos dos seus inimigos, mas o sofrimento da grande tribulação ele vem porque é o próprio Deus se voltando contra o seu povo. Quando a grande tribulação chegar, Nabucodonosor vai parecer uma criança. Hitler vai parecer uma boa pessoa.
Pensa nas piores atrocidades que aconteceram na história de Israel, desde o Egito, Babilônia, Assíria, Roma, Grécia, e agora os inimigos mais recentes da nação de Israel. Todos eles serão comparados a nada, porque a grande tribulação não é a marca de um sofrimento do povo, mas é o próprio Deus vindo em juízo para lidar com a dureza do coração do povo que rejeitou o seu Messias. O sofrimento é sem par, porque o causador do sofrimento é o próprio Deus, como diz o texto que nós acabamos de ler. É o dia da ira do Senhor. Quem poderá subsistir? Então, o Senhor, usando as nações ao redor, Ele orienta, e Marcos descreve, Jesus na verdade é quem descreve, o pânico do povo. No verso 14, na parte B, ele diz: então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, o que estiverem em cima das casas nem entrem para tirar alguma coisa, e ele vai seguindo até o verso 18. A reação aqui esperada para quando esse momento de tribulação iniciar é uma fuga imediata. O foco recai especialmente agora sobre o lugar que Deus escolheu para fechar a história, a cidade santa, a cidade de Jerusalém. A urgência é tão grande que não haverá tempo. Vocês lembram que as casas em Israel, elas têm esse negócio e as escadinhas, e ele usa essa figura para dizer: saiam fora, capo gato, vai voado, o mais rápido que dá, porque vocês não vão ter tempo. As condições dos mais vulneráveis intensificam o drama. Mulheres grávidas, mulheres que amamentam, o inverno, tudo isso intensifica o período de grande tribulação. Só que aí tem um ponto. A grande tribulação não é um momento em que a igreja estará presente aqui na terra. Certo? A igreja não passa pela grande tribulação. O argumento principal para isso é que Deus já lidou com os pecados da igreja através de Cristo. O momento da tribulação, Deus vai cumprir as suas promessas do Antigo Testamento de aliança e vai lidar com a rejeição do povo de Deus. Por isso, antes da grande tribulação acontecer, a igreja vai ser arrebatada. Tá bom? Eu vou fazer um caso mais na frente, lidando com os argumentos pós-tribulacionistas, que são aquelas pessoas que afirmam que a igreja passará pela tribulação. Quando eu afirmo que a igreja não passa pela tribulação, eu não estou dizendo que a igreja não sofre. Os cristãos sempre sofreram em toda a história da humanidade. Hoje na Nigéria morrem cristãos, hoje em muitos países perseguidos morrem cristãos. Cristãos morreram no primeiro século, cristãos morreram em todas as eras e sofreram não somente perseguição estatal, não somente perseguição religiosa, mas também uma série de outros sofrimentos. O que os cristãos não passam, no entanto, é um sofrimento vindo da mão de Deus. Então a grande tribulação é Deus tratando com o pecado de Israel, derramando a ira dele sobre o seu povo. Coisa que para nós, como igreja, já foi derramada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que não faz sentido a igreja passar pela tribulação. E o texto aponta para o futuro, eu vou já mostrar para vocês o porquê. No verso 19 ao verso 23, nós vemos a proteção do Senhor sobre o seu povo. Naqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Então pensa, irmãos, no sofrimento que o povo judeu passou na época do Holocausto. Pensa no sofrimento que eles passaram quando os assírios invadiram Israel. Todos eles não serão replicados, será pior. Nunca houve tamanha tribulação desde o princípio do mundo. Nem mesmo agora os terroristas e tudo mais vão poder se comparar com o que está acontecendo nesse tempo que o Senhor Jesus está descrevendo. Até agora e nunca, jamais haverá. São as palavras de Jesus Cristo. Só que ele diz que no meio da tribulação, no meio da dor, Deus, por sua natureza misericordiosa,
ele lembra do seu povo em amor. E ele diz então que ele abrevia aqueles dias. Olha o que Jesus fala: se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, então ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, dos remanescentes fiel que estão dentro de Israel, ele abreviou tais dias. Então, se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais de sobreaviso tudo que vos tenho predito. Aqui o discurso de Jesus chega ao seu ponto de maior intensidade. Jesus descreve o período mais sombrio da história humana antes de sua manifestação gloriosa. E aí, irmãos, no auge da dor, no auge do desespero, no auge do sofrimento do povo de Deus que está na tribulação, então um lampejo de misericórdia aparece. Olha o verso 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, no meio do sofrimento e no meio da dor, eles verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Voltando para Zacarias capítulo 14, olha o que o texto diz. No versículo 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Olha o verso 4. Naquele dia os pés dele estarão aonde, irmãos? No Monte das Oliveiras, de onde Jesus está proferindo esse discurso. No Monte das Oliveiras ele está dizendo, aguardem um pouquinho, é nesse mesmo lugar que os meus pés estarão. Queridos, todo aquele que marcar o dia da volta de Jesus deve ser condenado como falso profeta. Nós não temos como saber o dia ou a hora, mas o local, Zacarias 14 é claro. Ele não vai chegar no Henrique Jorge, por mais que fosse muito legal. Já pensou Jesus voltando no Henrique Jorge? Seus pés estarão na Miramar da Ponte. Mas o texto diz, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. No mesmo lugar, ele virá, fenderá os montes e montado num cavalo branco, ele apaziguará a paz, reunirá os eleitos e entrará em Jerusalém, agora sim, não mais como um jumentinho, agora montado em um cavalo, escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora ele não entrará na cidade santa para ser morto, mas ele entrará para sentar no trono do seu pai, Davi, e reinar todos os povos com cetro de justiça e de equidade. Não haverá mais injustiça, não haverá mais inocentes sendo mortos, não haverá mais corrupção. O Senhor, o Deus soberano, assumirá o seu lugar, não por um intermédio de uma eleição, mas será uma monarquia estabelecida por seu poder soberano, e ele reinará. Ele reunirá pessoas dos quatro cantos da terra, cumprindo assim a missão que Deus confiou a Israel. Quando o Senhor funda o povo por intermédio de Abraão, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Israel falhou. Israel não abençoou as famílias da terra. Mas esse israelita, esse filho de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que é perfeito na obediência da lei, ele será uma bênção para todos os povos e ele unificará todos os povos, não em torno da paz, não em torno do progresso da humanidade, mas em torno da adoração ao seu santo e precioso nome. Ele enviará, no verso 27 do capítulo 13, os anjos, reunirá os escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra.
Tem uma passagem que me emociona muito, é quando Isaías descreve que as nações ao redor, pensem, irmãos, egípcios, pensam em jordanianos, pensam em iranianos, os persas, botando seus filhos nos ombros e dizendo: vamos, subamos ao monte, adoremos ao Senhor que nos criou. Pensem em todos os inimigos, pensem em nós brasileiros, indo até lá para prestar adoração ao Cordeiro, ao Santo, gente dos quatro cantos da terra, negros, brancos, índios, alemães, estadunidenses, quem que existir, Oriente Médio, da Ásia, todo mundo será reunido naquele lugar, para adorar o único que é digno de adoração, o Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo, ele prenderá Satanás por 1000 anos, e reinará. Naquela época, o leão e o cordeiro brincarão juntos. Naquela época, a criança vai poder pegar na serpente. Quem morrer com 300 anos vai morrer cedo, porque existe uma ordem estabelecida. A ordem que foi quebrada pelo pecado, ela voltou. O mundo hoje, irmãos, caminha para a desunião. O mundo hoje caminha para a autodestruição. Naquele tempo, porém, o mundo caminhará para a adoração unificada a Jesus Cristo, o Senhor da terra e dos céus. O verso 28, então, ele fala de uma analogia da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Eu mencionei na quarta-feira, eu vou mencionar de novo. Para que o anticristo apareça, vai ser necessário que o templo seja reconstruído, certo? E durante muito tempo, pela tensão que existe entre o mundo árabe e Israel, nós não sabíamos como é que o templo ia ser reconstruído. Semana passada eu passei a noite sem dormir naquele dia. Um dos mísseis caiu em Jerusalém a cerca de 0,5 metro do templo. Então, uma nação persa, não é árabe, mas muçulmana, atacando Israel, e o míssil caiu perto do Domo da Rocha. E aí o pessoal achava que antes o Domo da Rocha ia cair por intermédio de um terremoto. Mas eu fiquei pensando, já pensou se é na nossa geração que o Domo da Rocha vai ser destruído para que o templo seja reconstruído, o sacrifício volte, e é assim que o anticristo vai aparecer. O templo vai ser reconstruído. Eu estou dizendo isso por quê? Porque esses sinais, se Jesus falou, se o que Jesus falou aqui está certo, se ele não usou alegoria, como não parece ser o caso, porque tudo que você lê anteriormente é historicamente conferível, o fim está próximo. O fim está próximo. E ele usa a parábola da figueira para dizer assim, olha, quando chega o outono e as folhas caem, isso dá um indício de alguma coisa, dá um indício que vai ter fruto. Quando você sabe ler o tempo, quando você olha para o céu. Ontem foi engraçado, eu estava com a Elo ali, aí estava o solzão quente, medonho, ela olhou assim e falou assim, eu acho que vai chover. Aí todo mundo começou a rir, né? Ela não tem maturidade para discernir quando é que vai chover ou quando não vai. Então ela faz um comentário aleatório. Mas à medida que você vai crescendo e você vai amadurecendo, você vai entendendo um pouquinho sobre o funcionamento das coisas, você vê. Quando está fechado, quando está nublado, é sinal que vai o quê? Jesus está dizendo, observem o que acontece no mundo e na geração de vocês. Isso pode ser um sinal de que o fim está próximo. Irmãos, imaginem os cristãos da Idade Média lendo esse texto aqui. Na Idade Média não havia nação de Israel. Eles liam esse texto e diziam assim, isso é impossível, este povo foi expulso de Jerusalém, há mais de 1000 anos ninguém mais escuta falar de um povo israelita. Mas a nossa geração, nós vimos eles voltando para a terra. Nós estamos vendo os conflitos acontecendo. Nós estamos vendo eles continuando rejeitando o Messias.
Atentem para a palavra da figueira. O sinal do tempo está próximo. Quando vocês percebem o que acontece na árvore e veem as folhas caindo, percebam, o tempo está próximo. Assim também sabeis que está próximo. Aí ele termina o verso 29 dizendo, está às portas. Está às portas. Em verdade vos digo que isso não acontecerá sem que esta geração passe. Ou, na verdade, verso 30, vou ler. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então essa é a razão pela qual esse versículo é a razão pela qual as pessoas defendem um pós-tribulacionismo. Ou seja, a igreja passa pela tribulação e ela é arrebatada somente depois da tribulação. Certo? Qual é o caso que eu faço contra a interpretação desse texto para um pós-tribulacionismo? A geração que Jesus se refere aqui não é a geração dos discípulos e nem a geração dos judeus que viveu no primeiro século. Embora essa geração tenha vivido e tenha visto a destruição de Jerusalém no ano 70, ela não pode ser a geração descrita no verso 30, pois não presenciou as catástrofes da grande tribulação. O sol ainda não se converteu, a lua não se converteu, todas essas outras coisas nada aconteceram. E embora sim Jerusalém tenha sido destruída no ano 70, ela foi reconstruída mais uma vez. E está sob o domínio do povo judeu, que fala o mesmo hebraico, que pratica a mesma religião. Inclusive algumas pessoas até afirmam, não, o Israel atual não é o Israel bíblico. Como não? Fala a mesma língua, pratica a mesma religião, está na sua terra ancestral. Eles voltaram. Por causa então, e também o Filho do Homem não voltou nas nuvens, né? Esse é outro argumento. Se nós passássemos pela tribulação e a tribulação fosse isso, nós já deveríamos estar reinando com Cristo. Coisa que não estamos. Pelo menos eu estou ficando careca. E a Bíblia, eu não posso, o cordeiro não pode brincar com o leão. Se a criança for botar a mão na serpente, a serpente vai matar. Não vai não? À medida que o tempo passa, eu não vou caminhando de glória em glória, eu vou me degradando. Né? Quanto mais velho eu fico, mais próximo da morte eu fico. É assim com vocês também? Ou alguém vai passando o ano e vai virando igual o Benjamin Button? Não tem. Jesus não voltou, nós não estamos no milênio. Certo? Porque o milênio, a ideia principal é que o diabo precisa estar preso. Você consegue olhar para o mundo com tanta desgraça que a gente tem e consegue dizer, o demônio está preso, Jesus está reinando? Os gaiatos dizem, o diabo está preso, mas é porque a corda é grande. Aí ele consegue fazer as coisas, né? Não, de fato, irmãos, essa geração não faz referência à geração dos discípulos e nem dos 12, mas a geração que estiver viva quando o anticristo se manifestar. Por fim, Jesus mostra a autoridade de sua palavra. Ele diz o seguinte, agora Jesus, porque ele sabe uma coisa. Toda vida, quando alguém fala sobre o fim do mundo, uma coisa vem na cabeça, a dúvida. O objeto de dúvida vem. Será que isso vai ser assim mesmo? Será isso? Será aquilo? E Jesus, ele agora roga para si. Ele olha para si no verso 31 e diz, passará os céus e a terra, porém a minha palavra não passará. Ou seja, lá no interior eu aprendi um ditado que era assim, é prego batido e ponta virada. Vocês já ouviram esse negócio? Se Jesus disser que o jumento morreu, pode jogar fora a cangaia. Porque vai acontecer. E aqui, irmãos, não é Paulo olhando e pensando sobre o fim do mundo. Aqui não é Davi, não é Moisés, não é outra pessoa. É o próprio Cristo, a palavra, o onisciente dizendo como é que as coisas vão acontecer. Alguém poderia até argumentar, não, isso é Paulo, ele tentou, ele chutou. Alguém poderia dizer, não, é João. Como alguém pode falar no Apocalipse. Se alguém quiser esquecer a inspiração, coisa que eu não recomendo que faça. Mas aqui, como? É o próprio Cristo, são as palavras da própria boca de Cristo dizendo. Pode confiar
que as coisas vão acontecer desse jeito. E ele termina, irmãos, o seu discurso nesse lugar, no Monte das Oliveiras, no mesmo lugar onde ele vai voltar, dando um alerta, dizendo o seguinte: a respeito daquele dia ou daquela hora, nem os anjos no céu sabem, nem o Filho, senão o Pai. Estais então de sobreaviso, vigiai, porque não sabe quando será o tempo. É como um homem que, se ausentando do seu país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando o dono da casa voltará. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Vigiai, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Por que Jesus disse todas essas coisas? O verso 37 responde para nós: o que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Eu quero terminar fazendo aqui algumas aplicações para os nossos corações. Se isso é verdade, o que é que nós devemos mudar na nossa vida? E daí? Essa é a pergunta. Pronto, expliquei aqui o texto, agora vamos para a parte que muda a nossa vida. Primeira aplicação. A nossa igreja, os membros da nossa igreja, devem viver com discernimento em um mundo cheio de engano. Jesus advertiu: haverão falsos cristos, falsos profetas, e falsos profetas capazes de realizar milagres. Falsos profetas capazes de realizar sinais. Não são só falsos profetas charlatões, que falam: meu amigo e minha amiga. São falsos profetas que ressuscitam mortos. São falsos profetas que fazem cego enxergar, comprovado por exame. Não é falso profeta que paga R$10 para demônio, não. É falso profeta mesmo. Certo? É falso profeta mesmo. E uma verdade, ela deve ser rejeitada, mesmo que faça chover milagre todo dia. Irmãos, fazer milagres, manifestações sobrenaturais, podem ser ferramentas do cão para enganar crente que não conhece a palavra. Rapaz, mas tem um irmão ali que ele é muito usado por Deus. O que ele fala acontece. Todo enfermo que vai lá, ele bota a mão e cura. Mas se esse irmão ensina contra o evangelho, esse irmão não é conhecido por Jesus. No último dia, muitos vão dizer: Senhor, profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. Jesus vai olhar e vai dizer: ei, mano, jogou aonde? Quem é tu? Te conheço não. Apartai-vos de mim, porque vocês praticam iniquidade. Portanto, meus irmãos, a igreja de Cristo Henrique Jorge não pode ser uma igreja guiada por emoções, por modismo religiosos, por líderes carismáticos que não têm compromisso com a verdade. A única proteção real para vocês é conhecer a sua Bíblia. É a sua Bíblia. Eu já falei para vocês do dia que eu fui para uma conferência para como identificar os falsos pastores. Aí eu fui lá, né? O cara estava pregando, como identificar lobos dentro do rebanho. Aí eu fui lá, né? O cara começou a palestra assim, ó: se você é pastor e veio aqui para aprender a identificar lobo do rebanho, eu quero dizer que o primeiro lobo que você precisa proteger a sua igreja é você. Irmãos, eu acredito que hoje eu sou uma ovelha, mas se Deus não me guardar, eu posso virar um lobo. E o meio que vocês têm para se resguardar do falso ensino, que pela misericórdia de Deus, Deus o livre, saia um dia da minha boca, é você conhecer a sua Bíblia.
Não dependa de ninguém para conhecer o santo livro. Seja maduro. Tenha discernimento, enraize-se na palavra, conheça a sua Bíblia, estude a sua Bíblia. Nós, os pastores, queremos fazer o melhor. Mas se algum dia nós errarmos, que você seja como Bereano, com a Bíblia aberta, pronto para conferir se as coisas que nós falamos são de fato desse jeito. Amém? Você deve continuar, nós devemos continuar sendo uma igreja que valoriza a exposição fiel da palavra, que ensina teologia sólida, que forma discípulos capazes de discernir entre a verdade e um erro. Teologia é proteção da alma. Amém? Segunda aplicação. A Igreja de Cristo Henrique Jorge deve aprender a perseverar quando vierem tempos difíceis. Jesus deixa claro: no mundo vocês vão passar por... Embora a gente não passe pela tribulação, nós vamos passar por outras dificuldades de outras naturezas. E se os crentes da tribulação devem perseverar em contextos extremos, imagina nós que vivemos em uma sociedade todinho. Irmãos, ser crente em Fortaleza é um mel, é um doce. Se eu quiser agora pegar uma caixa de som, se a gente se juntar aqui agora, e ir para qualquer lugar da cidade, a gente pode botar no volume mais alto, cantar: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Só essa palhinha que eu só canto no dia que estiver lotado. Foi bom? Foi bom? Eu sei. Entendeu? Só uma frasezinha. Diego está dizendo que não foi. Diego, depois do culto a gente conversa. Entendeu? Eu posso pegar a caixa e ficar: irmão, se você não acreditar em Jesus, você vai morrer. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso pegar uma cruz bem grandona. Eu posso andar com a minha Bíblia, pegar uma Bíblia daquelas enormes e andar. Ninguém vai me bater por causa disso. Pelo contrário, dependendo da roupa, do tamanho da Bíblia, isso pode até abrir portas. Certo? Por isso, não menosprezemos a moleza que o Senhor tem nos dado para ser crente nessa cidade e nessa época. Aproveite a liberdade, porque em um sentido, a liberdade ela pode nos levar à indiferença. Eu gosto muito de comparar as estratégias de Faraó com as estratégias da Babilônia. Como é que Faraó manteve Israel escravo? Foi como? Metendo a peia. Só que como é que a Babilônia fez para poder escravizar os jovens? Ela trouxe uma cela confortável. A melhor maneira de você manter alguém preso é dando a ele uma cela confortável. Ar-condicionado, um Play 5, churrasquinho, não precisa trabalhar. A porta pode ficar até aberta. Comida na hora que eu quero, videogame, ar-condicionado e provisão, a porta pode ficar aberta que os presos não vão querer sair. Concordam comigo? Quem está apanhando, todo dia pensa o quê? Cada lapada que leva, pensa: rapaz, eu tenho que sair daqui. Meu irmão. Agora quem está na moleza, geralmente tende a se acomodar. Não permita que a apatia, que a frieza invada o seu coração por conta do mamão com mel que é ser crente na nossa cidade. Certo? Terceira aplicação. A nossa igreja deve viver com senso de urgência espiritual. O retorno de Cristo, irmãos, não é uma metáfora. O retorno de Cristo é um evento real, que acontecerá no tempo determinado por Deus. Tudo o que Ele falou já aconteceu. Olha para a história. Isso não significa, irmãos, que a gente tem que negligenciar a nossa fé. Priorize a santidade. Fortaleça o discipulado.
Cultive a vida de oração. Invista na formação espiritual da sua família. Invista na sua formação espiritual. Esteja acordado para quando Cristo vier, Ele não precisa chamar duas vezes. Na hora que tocar, ei, papai, graças a Deus, Senhor, já estou pronto. Porque senão alguns vão dizer assim, na hora que a trombeta tocar, Senhor, eu queria ver meu filho casando. Senhor, eu queria terminar minha faculdade. Senhor, a minha startup vai começar, estava tudo dando certo. Senhor, rapaz, agora que eu fiz 1000 seguidores no Instagram, o Senhor vai voltar. Senhor, minha lua de mel daqui a 2 dias. Dá para o senhor esperar aí não? E aí a gente vai esquecendo. Irmãos, urgência espiritual. Urgência espiritual. Quarta aplicação. Tem mais 3, mas vai ser a outra. Vou terminar aqui na quarta mesmo. A quinta, quem pagar a merenda, eu digo. Estou brincando. A igreja deve permanecer vigilante e não cair em sonolência. Jesus termina dizendo, os sinais estão aí, gente. Estão vendo o sinal? Olha para o mundo. Pega um livro de história, olha para a história. Tudo que ele falou aconteceu, literalmente, precisamente, com precisão matemática e de data. Precisão histórica, precisão matemática, precisão geográfica. Tudo que ele falou está acontecendo sem uma vírgula escorregar. E ele termina dizendo o quê? Eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês vigiem. 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 Irmãos, que o Senhor nos faça uma igreja vigilante. E aqui, para fazer uma conexão, já convido o pessoal do louvor para vir para cá. Lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 11. O Senhor nos diz o seguinte. No verso 26. Todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Até quando? Ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando nós nos reunimos perante a mesa do Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, eu acredito que eu vou voltar. Não só acredito que vou morrer e vou encontrar com o Senhor, eu acredito que mesmo que morra antes, quando o arcanjo tocar a trombeta, o Senhor apresentar no horizonte, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e estaremos lá para celebrar as bodas do Cordeiro. Enquanto o pastor Luciano vai ministrar a ceia para nós, eu queria que você imaginasse a multiplicação que haverá quando o Senhor voltar. Hoje a gente come um pão que é bem miudinho. A gente bebe um copo de suco que se você tiver com sede ele nem afeta. Hoje ele é só um memorial. Mas quando ele voltar e resgatar o seu povo, nós como igreja participaremos das bodas do Cordeiro. Você já pensou em imaginar? Já imaginou? Quando a gente participa de uma festa com muita comida, que é os outros que pagam, é bom, não é não? Todo mundo gosta? Boca livre? Gosta, né? E é bom. Imagina a boca livre do Senhor, irmãos, celebração, onde nós não comeremos por fome ou por necessidade, comeremos para celebrar o Cordeiro que foi morto. Nós sentaremos à mesa de Cristo, do Cristo vitorioso, do Cristo ressurreto, do Cristo glorioso, cujos olhos são como chamas de fogo, os pés de bronze, a maior glória jamais vista na terra diante de nós, dizendo, venham benditos do meu Pai, entrem no gozo do seu Senhor, aquele lugar que eu preparei para você antes da fundação do mundo. Por isso, quando nós participamos da ceia, olhemos para trás
para Ele na cruz, mas olhemos também para o futuro, para quando Ele voltar. E Ele vai voltar. Jesus está voltando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus lhe abençoe.